Presidente, obrigado. Senhor presidente, o senhor acha que esta cúpula e os incentivos de paz podem acabar recompensando Putin pela invasão à Ucrânia? E que mensagem o senhor acha que isso pode potencialmente enviar a outros agressores? Não, eu não acho que isso seja uma recompensa. Eu acredito que estamos lidando com uma situação que nunca deveria ter acontecido. Ela nunca deveria ter acontecido. Ela não começou durante o meu mandato e durante 4 anos isso nem sequer foi discutido. E eu vi que isso aconteceria depois que eu saísse. Eu vi o que estava acontecendo. Tudo que fizemos e foi feito estava errado. Todos, inclusive Putin, são culpados. Essa é uma guerra que nunca teria acontecido. Outra pergunta sobre Los Angeles, senhor presidente. Hoje de manhã, o chefe de polícia de Washington, Distrito de Colômbia, emitiu uma ordem permitindo que os policiais da cidade realizem paradas de veículos. Avisar autoridades federais de imigração e alfândega sobre imigrantes ilegais, incluindo permitir que não cidadãos votem, o que é absurdo, e limitar a cooperação com as autoridades federais de imigração. Sua administração pressionou o chefe de polícia do Distrito de Colômbia para revisar e cancelar essa política? E o senhor exigirá que outras cidades cancelem políticas semelhantes para evitar uma possível apreensão federal de cidadãos locais? Aplicação da lei, 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 aplicação da lei é um assunto da polícia local. Quais medidas específicas o senhor está tomando para garantir que os jovens não sejam colocados em perigo durante essas operações? Eles são treinados para ter bom senso. São pessoas muito duras, têm um ótimo senso prático e são profissionais altamente qualificados. Ouvi o prefeito de Los Angeles dizer que não são treinados para isso. Eu ouvi esse cara, de onde ele era, eles falam dele como candidato, mas ele não tem chance. Vi hoje cedo o governador de Maryland falando. Dizem que pode virar presidente, mas ele não tem perfil presidencial. Ouvi ele dizer hoje que a Guarda Nacional ou militares não são treinados para funções policiais, mas eles são treinados para o bom senso e são treinados para não deixar as pessoas incendiarem prédios, explodirem prédios, atirarem nas pessoas e coisas assim. Eles fizeram um excelente trabalho. Novamente, se não os tivéssemos enviado, e o que é muito importante, se não os tivéssemos enviado para Los Angeles, o restante de Los Angeles teria sido incendiado completamente. Se você olhar para Minnesota, Minneapolis, eu os enviei para Minneapolis porque o governador não queria tomar uma decisão. Se eu não tivesse feito isso, vocês não teriam Minneapolis. Ele não existiria, eu não acho que ele existiria hoje. Você se lembra daquela cena famosa com o fogo atrás do apresentador da CNN? Ele disse que tudo parecia muito pacífico, enquanto atrás dele a cidade inteira estava em chamas. Então vocês tinham um governador maluco que concorreu a vice-presidente e se fez de bobo? Você teria, eu salvei esta cidade, eu vou te dizer, eu salvei esta cidade. Então a questão é que são pessoas muito duras, que foram treinadas no que chamam de bom senso, e também foram treinadas no que estamos falando agora.
Você assiste séries policiais, mas sem Los Angeles ela não existiria hoje. Teríamos que cancelar as Olimpíadas se eu permitisse isso. Você vai prestar. Pressão sobre Israel para permitir que jornalistas vão para Gaza para cobrir os esforços humanitários feitos pelos Estados Unidos? Eu gostaria que isso acontecesse. Jim, eu ficaria muito feliz se os jornalistas fossem. É uma situação perigosa, como você sabe, sendo jornalista, mas eu gostaria que isso acontecesse. Sobre as tarifas, o Brasil, o México e a América Latina estão se aproximando da China, e eles dizem que isso é em parte por causa das tarifas que foram escolhidas. Você está preocupado com o fato de eles estarem se aproximando da China? Não, de jeito nenhum. Eu não estou nem um pouco preocupado. Eles podem fazer o que quiserem, nenhum deles está indo bem. Nossas ações econômicas superam todos, até a China. Agora somos o país com melhor desempenho mundial. O Brasil tinha tarifas comerciais muito ruins. Como vocês sabem, eles cobravam tarifas enormes da gente, muito maiores do que as que nós cobrávamos. Na verdade, nós praticamente não cobrávamos nada. No Brasil, há leis ruins que fizeram com que prendessem o presidente ou tentem prendê-lo. Eu conheço esse homem e entendo de pessoas. Acho que ele é honesto. Acho que o que eles fizeram é uma execução política. Realmente estão tentando executar politicamente o Bolsonaro. Acho horrível. Eles também nos trataram mal como parceiros comerciais por anos. Esse é um dos piores países do mundo nesse sentido. Eles cobravam tarifas enormes e tornavam qualquer negócio muito difícil. Agora eles pagam 50% de tarifa e ainda estão insatisfeitos. Cobram 50% de tarifa e ainda não estão satisfeitos, mas é assim. Senhor presidente, em relação à criminalidade em Washington, o senhor não se preocupa que alguns agentes federais que ajudam a polícia de Washington possam ser desviados de outras tarefas importantes? Todo dia. Por exemplo, terrorismo. Realmente, terrorismo. Eles vão combater o terrorismo dentro de suas atividades atuais. Não, nós temos soldados. Em primeiro lugar, temos muitos, muito mais do que vocês aqui. Estamos usando apenas uma pequena parte das forças. Sabe, em Washington, ao redor de Colômbia, há milhares de policiais. Eles têm muitos policiais, mas não permitiram que a polícia fizesse seu trabalho. Nós temos muitos policiais excelentes. E para ser sincero, é claro que vocês têm alguns que não são tão bons, mas não permitiam que eles fizessem seu trabalho. Mas agora eles têm permissão para fazer isso. E basicamente, se passaram apenas 2 dias, mas se você olhar os números, eles já estão diminuindo. E não, eles não... Estão sendo retirados sem motivo. Eles não estão sendo retirados à toa. Como você sabe, houve alguns relatos muito preocupantes sobre as estatísticas de criminalidade. A polícia está manipulando os dados do crime para diminuir o nível de criminalidade em Washington. A administração vai divulgar suas próprias estatísticas de criminalidade para combater essa desinformação? E quem distorce dados de criminalidade e falsifica relatórios, como você mencionou, será punido por ameaçar a sociedade? Todos estão sob investigação. Eles nos fornecem estatísticas falsas sobre crimes, assim como fazem com outras estatísticas no mundo financeiro. Mas essas são estatísticas falsas sobre crimes. Washington, Distrito de Colômbia, vive seu pior momento, mas logo melhorará. Vocês terão uma cidade muito segura, terão uma cidade sem crimes. Quero dizer, é exatamente isso que estou dizendo. Vocês terão praticamente uma cidade sem crimes. São pessoas fortes, assim como os criminosos, que também são homens e mulheres fortes. E essas são pessoas que não brincam em serviço. Nós não brincamos em serviço. Estamos lidando com criminosos. Eles lidaram com as pessoas e pegaram um dos nossos funcionários recentemente. Você viu como bateram nele? 10 contra 1, e eles bateram nele sem piedade. Ele teve sorte de estar vivo, quase o mataram, e nós não vamos deixar isso acontecer. E nós não podemos deixar isso acontecer, por favor. Tulsi Gabbard, você vai classificar mais documentos na noite passada relacionados à farsa da Rússia. Aliás, ela está ótima. Foi só mais uma história falsa. Estou satisfeito com o trabalho dela. Ela vai revelar documentos graves sobre os democratas e suas ações. Loucos radicais de esquerda. O então diretor da Inteligência Nacional, James Clapper, enviou e-mails a autoridades de inteligência afirmando que seria um esforço conjunto para contestar o relatório do ICI de 2017.
Isso poderia comprometer seus métodos de trabalho habituais. Como você reage à divulgação recente de informações confidenciais? E para o senhor, qual seria a responsabilização ideal para esses envolvidos? O que achamos é inacreditável, prova clara de culpa. Agora vamos ver o resultado. Clapper Come e sua gangue são criminosos e complicaram tudo. Eles organizaram uma falsa caça às bruxas chamada Rússia, que durou 2 anos. Fui totalmente absolvido, sem dúvidas. Isso deveria ter ocorrido em um dia, não em 2 anos. Mas era todo um esquema para tentar humilhar Trump, para que eu não conseguisse vencer as eleições. Esse é um grupo criminoso de pessoas doentes que precisam ser enfrentados. São criminosos e devem ser eliminados. O senhor presidente terá uma mão forte amanhã. Senhor presidente, o Putin terá uma mão forte amanhã. Bem, ele veio ao nosso país e eu ouvi notícias falsas. CNN afirmavam que isso foi uma grande vitória para ele. Normalmente ele diria o contrário, mas eles disseram, isso é uma grande vitória. Ele veio aqui, sabe? Ele veio aqui. Acho que o presidente Putin gostaria de ver um acordo. Acredito que sem minha presidência ele teria ocupado toda a Ucrânia. Essa guerra nunca deveria ter existido. Se eu não fosse presidente, acho que ele teria preferido sair e tomar toda a Ucrânia. Mas eu sou o presidente e ele não vai mexer comigo. Nada! Senhor presidente, o senhor seria favorável à diminuição das tropas da OTAN em países como a Polônia para firmar um acordo de paz com a Rússia? Isso não me foi proposto, e vou pensar sobre isso depois. Isso não me foi proposto. Continue, só um cessar-fogo imediato e incondicional evitará a vitória dos Estados Unidos da América. Amanhã? Sim, bem, amanhã veremos. Não sei de onde isso veio, é uma pergunta ruim. Eu diria que amanhã tudo o que quero fazer é preparar a mesa para a próxima reunião, que deve acontecer em breve. Eu gostaria que isso acontecesse muito rápido, logo após essa reunião. Eu realmente gostaria que isso acontecesse. Talvez no Alasca, onde acabamos de parar, porque é muito mais fácil. Mas eu acho que isso vai ser muito interessante. Vou descobrir o que cada um está dizendo nos primeiros 2 minutos. Em 3, 4, 3 ou 5 minutos, como geralmente percebemos, vamos saber se teremos uma boa reunião ou uma ruim. Se a reunião for ruim, terminará rápido. Se for boa, a paz virá em breve. Tudo bem. Obrigado.